Uma das coisas mais evidentes no ano de 2021 é o foco que a Red Bull vem tendo nesse campeonato especificamente, e a Mercedes muitas vezes tem ficado para trás. Entretanto, segundo alguns rumores de alguns jornais italianos, a Mercedes vem agora para ser o mais agressivo possível com os seus motores, em uma situação ali, em uma parte do motor extremamente importante. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes é importante que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva para não perder vídeo novo desse canal aqui. Mas fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa disputa entre Red Bull e Mercedes já vem se desenrolando há muitos anos dentro da Fórmula 1. Mas quando eu digo muitos anos, são muitos anos mesmo, desde quando a Mercedes entrou na categoria. Entretanto, nos últimos anos aí da Fórmula 1, essa disputa tem se intensificado, principalmente no final do ano passado, quando a Red Bull começou a desenvolver um pouco mais o RB16 e se aproximar cada vez mais do W11 de 2020. Muita gente pensou que nesse ano de 2021, como os esforços da Mercedes já estavam no W12, ele na verdade iria se despontar desde o início do ano. Mas a gente pôde perceber que a Red Bull não ficou para trás. Ela também desenvolveu seu antigo RB16, que se transformou no RB16B nesse ano e desde o início da temporada já tem perseguido a Mercedes de perto, desde lá do GP do Bahrein de Fórmula 1, em uma disputa alucinada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que gerou até mesmo alguns acidentes. Mas o mais importante, os carros têm se desenvolvido e muito. A Red Bull já disse que ela prefere ganhar o título mundial de 2021 e talvez perder um pouquinho mais em 2022. Já a Mercedes já declarou, o desenvolvimento aerodinâmico do W12 já foi paralisado no ano de 2021. O foco já está todinho em 2022, com um novo regulamento da Fórmula 1. Mas ela também disse, ela não desistiu do campeonato e ela vai fazer novas adequações no carro, novos desenvolvimentos, principalmente ali no motor do carro, para que ela possa continuar no jogo nesse ano de 2021, transformando mesmo o show muito melhor do que ele já poderia ser. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, sobre quais adequações ela pode fazer, quais alterações ela deve fazer no motor, mas antes eu queria convidar você para o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto, um canal com vídeos bem curtos, mas com notícias muito quentes sobre o automobilismo, então já segue a gente aqui em cima nesse card. Mas voltando ao assunto, como eu já disse, a Red Bull iniciou o campeonato ali um pouquinho à frente da Mercedes. Na verdade, a Mercedes teve um pouquinho de sorte naquela primeira etapa, porque apesar de claramente o carro da Red Bull estar um passo à frente, a Mercedes teve a oportunidade de vencer com Lewis Hamilton depois de um erro grotesco de Max Verstappen na hora de ultrapassar ou de tentar ultrapassar o piloto inglês. Mas depois foi a vez de Verstappen. Verstappen venceu diversas corridas e foi o maior vencedor até agora do ano de 2021. Apesar disso, ainda está em segundo lugar no campeonato por conta daqueles acidentes que já aconteceram nesse ano de 2021. Mas a disputa não fica apenas dentro da pista. Fora da pista, a disputa também é acirrada, já que na verdade uma equipe diz que a outra está fora do regulamento. Isso tudo começou principalmente lá no GP da Espanha de Fórmula 1, quando a Mercedes reclamou da asa flexível traseira da Red Bull, que segundo eles poderia diminuir muito o arrasto aerodinâmico nas retas, o que iria ajudar muito a equipe austríaca a conseguir velocidades finais muito melhores. Claro que a Red Bull rebateu e também reclamou da asa dianteira da Mercedes, e isso tudo acabou sendo resolvido na FIA, já que na verdade a Federação Internacional de Automobilismo resolveu averiguar todas as asas que apresentassem maior deflexão do que o regulamento permite. E claro que eu falei tudo sobre isso também em outro vídeo aqui do canal e foi uma situação muito polêmica também nesse ano de 2021, mas não para por aí. Mas eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nesse card. Outra situação que também foi extremamente polêmica nesse ano de 2021 foi a questão dos pitstops. Como todo mundo sabe, a Red Bull é a recordista de longe dos melhores pitstops da Fórmula 1. Entretanto, a Mercedes começou a reclamar também sobre isso, já que segundo o regulamento não é permitido qualquer parte automatizada no momento dos pitstops, que possa mostrar ao piloto se ele já pode sair ou não através de sistemas automatizados nas pistolas dos mecânicos. A Mercedes reclamou disso também na FIA e a FIA acabou averiguando também essas equipes e criando um regulamento específico
para os pitstops, que fez inclusive que as equipes errassem muito mais logo depois dessa nova regra entrar na Fórmula 1. E eu falei mais sobre isso também em outro vídeo aqui do canal, onde eu conto tudo sobre esse novo regulamento, essas novas regras dos pitstops da Fórmula 1. É só clicar nesse card aqui em cima para saber tudo sobre isso. Mas não fique pensando que as reclamações vêm apenas da equipe Mercedes. Na verdade, a própria Red Bull e a Ferrari também reclamaram da Mercedes na Fórmula 1, já que a partir do GP de Silverstone, com um novo pacote de atualizações no W12, houve um grande desempenho do W12 naquele GP especificamente. Um salto de desempenho ali, de desenvolvimento no W12, e que segundo os engenheiros da Mercedes, isso seria gerado principalmente por conta de uma mudança no mapa da unidade de potência. Mas a Ferrari e a Red Bull acreditam que existem partes ilegais no motor da Mercedes e que por isso eles tiveram um desempenho tão melhor do que estavam tendo antes do GP de Silverstone. Eu também falei sobre isso em outro vídeo aqui do canal e foi outra situação muito polêmica que aconteceu nesse ano de 2021. Para você assistir esse vídeo, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas todo mundo já sabe que apesar de ter um planejamento de novas peças para o W12 até o final desse ano, o desenvolvimento dentro da fábrica com relação à aerodinâmica e partes, obviamente, mecânicas do carro já terminou. A Mercedes já começou a focar totalmente no carro de 2022, diferentemente da Red Bull, o que pode acabar gerando um déficit muito importante nesse campeonato e fazer com que Max Verstappen vença o ano de 2021. Mas a Mercedes não é boba não. Na verdade, eles estão começando a desenvolver principalmente o motor. E uma parte importantíssima do motor, que talvez seja a parte que mais gera potência mesmo naquela parte ali de combustão interna de uma forma geral. E muita gente pode se perguntar, mas os motores já não foram congelados? O desenvolvimento dos motores da Fórmula 1 já não foram congelados? Eles não podem mais mexer no motor. Mas na verdade é diferente, é um pouco diferente. Como a Ferrari já desenvolveu aí algumas peças, a gente pôde ver no GP de Monza, por exemplo, a Mercedes também pode fazer, e todas as outras equipes do grid. Na verdade, o regulamento permite a evolução pelo menos uma vez de cada uma das peças do motor de uma forma geral. Ou seja, a Mercedes pode sim evoluir algumas partes do motor uma vez nesse ano de 2021, mesmo sendo um ano de congelamento. E ela planeja forçar a Red Bull através de uma maior agressividade e da utilização ali dos componentes do motor, fazendo com que a equipe austríaca se sinta um pouco mais pressionada nesse ano de 2021. Segundo o site de notícias Planet F1, a Mercedes planeja forçar um pouco mais, principalmente a parte do supercharger do motor do W12, ou seja, o turbo do W12 de uma forma geral, fazendo com que isso gere muito mais potência no seu motor. Claro que isso pode diminuir um pouco a confiabilidade da unidade de potência, mas com certeza vai pressionar um pouco mais uns concorrentes, como por exemplo a RBR. E a gente pôde perceber mesmo um grande salto de desempenho a partir do GP de Silverstone e nos GPs que vieram logo após esse GP da Inglaterra, principalmente com a equipe McLaren, que também utiliza motores Mercedes. Não é à toa que eles foram os primeiros do grid da Fórmula 1 a conseguirem uma dobradinha lá em Monza com Daniel Ricciardo e Lando Norris, e agora no GP de Sochi, na Rússia, teve ali Lando Norris quase se sagrando vencedor pela primeira vez na Fórmula 1. Não foi por pouco mesmo, por uma questão ali de má sorte. Chuva chegou nas últimas 5 voltas. Inclusive eu falei mais sobre esse GP em outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nesse card. Você precisa saber o que aconteceu. Foi um dos melhores GPs dos últimos 10 anos da Fórmula 1. Segundo o diretor executivo da Mercedes, é possível sim aumentar o desempenho do motor de Lewis Hamilton sem gerar uma perda de confiabilidade na unidade de potência. Entretanto, outras fontes dizem que o próprio Lewis Hamilton, para conseguir aumentar esse desempenho do seu motor nessa parte do turbo, teria que utilizar uma quarta unidade de potência, que seria mesmo trocada em algum dos próximos GPs desse ano de 2021, e assim forçaria a Red Bull a aumentar também um pouco mais o desempenho do motor deles, o que poderia gerar falhas de confiabilidade no motor de Max Verstappen. Entretanto, nesse momento especificamente, talvez por conta disso, Lewis Hamilton esteja em maus lençóis, já que na verdade ele já utilizou as suas 3 unidades de potência de 2021, enquanto o Max Verstappen
trocou o seu motor no GP de Sochi e por isso conseguiu já minimizar esse prejuízo, já que apesar de ter largado da sua última posição naquele GP, ele teve a oportunidade de ainda chegar em segundo lugar por conta das situações, condições adversas daquele GP da Rússia de Fórmula 1 desse ano. Mas aí eu queria saber de você, obviamente, você acha que é possível a Mercedes utilizar dessa estratégia ou você acredita que com a troca do motor de Max Verstappen complicou um pouquinho mais para o lado de Lewis Hamilton e da Mercedes, com ele não perdendo praticamente ponto nenhum nesse GP de Sochi? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa, o que pode acontecer nesse ano? Tá tudo muito incerto, mas eu queria saber de você, quem vence nesse ano de 2021 na Fórmula 1? Eu acredito que por conta do que aconteceu no GP de Sochi, a situação ficou mais difícil sim para a Mercedes, principalmente o que aconteceu no GP de Sochi e também no GP de Monza, onde os dois pilotos tiveram que abandonar a corrida, tanto Max Verstappen quanto Lewis Hamilton. Por conta desses dois incidentes especificamente, a Mercedes foi muito prejudicada, já que na verdade eram duas corridas que era praticamente certo que a Mercedes venceria. No GP de Monza, Lewis Hamilton e o próprio W12 estavam andando muito bem, estavam extremamente velozes. Muito provavelmente ele teria a capacidade, no mínimo, de chegar no pódio, mas com o acidente com Max Verstappen, ele foi extremamente prejudicado e, obviamente, perdeu pontos preciosos que ele poderia ter conquistado para o campeonato. Já no GP de Sochi, apesar de ter vencido a corrida, a segunda posição de Max Verstappen foi muito prejudicial para o campeonato de Lewis Hamilton, já que na verdade ele estava ali apenas para minimizar os danos, já que a Mercedes novamente era a favorita daquele GP. Então aparentemente, nesse momento, Lewis Hamilton está numa situação complicadíssima no campeonato, já que nos próximos GPs desse ano, muito provavelmente, a Red Bull deve ser a favorita em praticamente todos os GPs daqui para frente. Então, apesar de estar utilizando a camiseta da Mercedes nesse momento do vídeo, e claro, mostrando aí que esse vídeo é sobre a Mercedes, eu acredito que tem mais chances da Red Bull se tornar campeã do campeonato de pilotos do que a Mercedes. Campeonato de construtores já é outra história, já que conta ali com o fator Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, já que Sérgio Pérez não tem andado nada bem em comparação com o Bottas, mas na questão do campeonato de pilotos, eu acredito que está mais pro lado de Verstappen do que pro lado de Lewis Hamilton. Mas se você gostou desse vídeo, dessa análise do carro da Mercedes ali, e claro, lembrando que as fontes sempre ficam aqui embaixo nos comentários, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, porque dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto e assim fica atualizado sobre as novas notícias do automobilismo de uma forma geral. Então já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.